Bom dia! O Brasil enfrentou a equipe da Costa do Marfim em um jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos das Olimpíadas. Em um jogo equilibrado, o Brasil iniciou melhor este primeiro tempo, marcando, no caso, sua linha de marcação mais para frente, mais ofensiva, marcando aquela pressão, aquela proposta de jogo que havia proposto no jogo contra a Alemanha e havia dado certo. Mas, logo no início, aos 12 minutos, o Douglas Luiz teve que fazer uma falta, no caso, bararam um contra-ataque da equipe marfiniense, senão ia ficar na cara do gol só o jogador da Costa do Marfim e o Santos. Então, o Douglas Luiz optou por estar fazendo a falta e acabou sendo expulso. Então, em menos de 15 minutos, o Brasil já estava em inferioridade numérica, com somente 10 jogadores. E daí em diante teve que se recuar. Antes da expulsão, o Brasil que marcava no 4-4-2, após a expulsão, começou a marcar num 4-3-2, ou seja, Douglas Luiz, que é um jogador de meio campo, acabou que a linha defensiva, que era anteriormente de 4, passou a ser de 3. Em alguns momentos, quando a equipe da Costa do Marfim agredia mais o Brasil, o Matheus Cunha recuava fazendo também essa linha de 4. Ao invés de ser 3, seriam 4. E transformava num 4-4-1. Mas principalmente o Brasil atacou, no caso defendeu, no 4-3-2. Brasil que tentou essa proposta, não conseguiu criar muito neste primeiro tempo, aliás, foi inferior no quesito de finalizações. A Costa do Marfim conseguiu se impor, conseguiu fazer algumas boas finalizações, bons chutes. O Santos conseguiu fazer boas interceptações, ele que é o goleiro do Brasil, não comprometeu, então conseguiu fazer ótimas defesas. Costa do Marfim foi superior neste primeiro tempo à equipe do Brasil. Ao intervalo, o professor conversou com os jogadores brasileiros e o Brasil mudou de cara para o segundo tempo. Veio melhor, veio mais forte. Jogou muito bem, jogou muito melhor, conseguiu mais finalizações neste segundo tempo. Aliás, até também teve um jogador marfiniense que foi expulso. Então, faltando 10 minutos para o jogo acabar, eram 10 contra 10. O Brasil jogou a maior parte do tempo com um jogador a menos e isso também prejudicou um pouco tais jogadas dos canarinhos, dos jogadores brasileiros. Impressionou também a atuação do Claudinho, que é o jogador do Bragantino aqui do Brasil, fez uma ótima partida, ele teve que sair de sua posição original, no caso ele estava jogando de meia esquerda, acabou que teve que vir mais centralizado, às vezes voltando para estar marcando, no caso fechando a linha defensiva do Brasil. Então, pela proposta de jogo e pela adaptação, o Claudinho foi um dos melhores jogadores brasileiros nesta partida. Interessante também pontuar que o banco de reservas, tanto no feminino como no masculino, é a altura dos titulares. Então, o banco que entra, o jogador que está entrando, ele consegue resolver, consegue manter o ritmo e às vezes melhorar, no caso quase sempre melhorar o desempenho da sua equipe nas partidas. Então, muito interessante a qualidade tanto do time titular como do time reserva das equipes brasileiras. O Brasil foi superior no segundo tempo, mas mesmo assim não conseguiu o resultado, que de uma maneira ou outra era positivo, no caso, era merecido pelo que jogou no segundo tempo. Falando um pouco sobre Olimpíadas, neste domingão, o Brasil conquistou a sua primeira medalha olímpica nesses Jogos de Tóquio, e foi no street masculino, que é uma modalidade do skate, e foi com o Kelvin Hoefler, na qual ele conquistou a medalha de prata. Também, simultaneamente com o jogo de futebol masculino do Brasil, teve o judô, na qual o Garguinin conquistou a medalha de bronze. Então, Garguinin, que tem somente 23 anos e é gaúcho. Sobre o futebol masculino, o Brasil volta em campo agora contra a equipe da Arábia Saudita. Tanto o Brasil como a Costa do Marfim, ambos têm 4 pontos. Então, será decisiva a próxima rodada, tanto para o Brasil, tanto para a equipe da Costa do Marfim, para ver quem se classifica. Basicamente, o Brasil vai jogar um jogo que não será tão difícil, pois o Brasil tem uma superioridade, o Brasil ele vem jogando bem, apesar que esse primeiro tempo não foi tão bom quanto o segundo, mas estava com um jogador a menos, então na proposta de estar com um jogador a menos, o Brasil conseguiu se defender. Sabia que a Costa do Marfim é uma equipe que eu já havia falado no vídeo anterior do futebol masculino, forte fisicamente, e eu acrescento, uma equipe muito rápida. Tanto os jogadores de ataque como de defesa eram jogadores fortes, rápidos e
altos. Então era muito interessante a equipe da Costa do Marfim e com certeza vai poder fazer ótimos jogos futuramente. Então o Brasil soma 4 pontos nesses últimos 2 jogos, fez 4-2 na equipe da Alemanha e agora um resultado de empate, 0-0. Tanto o futebol masculino como o feminino venceram a primeira e empataram a segunda. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.